Eu nem sempre fui tão patético, mas com um evento infeliz levando a outro, estou atualmente vivendo uma vida de cão, implorando a minha esposa tóxica para ter alguma piedade e, por favor, se divorcie de mim. Mas para que o divórcio aconteça, essa deusa manipuladora está exigindo algo muito além das minhas capacidades atuais. Mesmo antes do casamento, minha vida não era exatamente um mar de rosas. Eu tinha um pai bêbado que há muito tempo se perdeu no álcool e no jogo. Em vez de me apoiar, ele me forçava a pagar conta de seus vícios. Eu adoraria seguir em frente e deixar meu pai bêbado sozinho, mas ele era a única família que me restava. Minha mãe já estava vendo margaridas de baixo. Sem escolha, tive que aceitar todos os tipos de bico só para sobreviver. Às vezes eu desejava que minhas circunstâncias fossem tão boas quanto as das pessoas ao meu redor. Ainda assim, não perdi a esperança e me agarrei à ideia de que meu pai voltaria a ter juízo algum dia. Eu até dei a ele uma grande quantia de dinheiro uma vez só porque ele queria comprar alguma criptomoeda. Mas aquele dia de sorte em que meu pai mudou nunca chegou e seus vícios o arrastaram para o túmulo, me deixando completamente sozinho. Embora tenha sido devastador perder meus dois pais, parte de mim se sentiu aliviada por saber que estava finalmente livre. Depois de superar a morte do meu pai, simplesmente comecei a viver uma vida normal. Avanço rápido alguns anos agora comigo finalmente livre da minha esposa tóxica. Um dia, enquanto assistia a TV, vi dois gurus de criptomoedas falando sobre uma nova moeda chamada Bitcoin, cujo valor havia explodido exponencialmente, aumentando vícios meses em um curto espaço de tempo. Acontece que era a mesma moeda que meu pai havia me implorado para investir antes de morrer. Para verificar, abri rapidamente o aplicativo de criptomoedas, apenas para ficar pasmo ao ver 25 milhões em Bitcoin na minha carteira pronto para gastar. A partir desse momento, fiquei obcecado, verificando constantemente minha carteira para cada pequena alta no gráfico. Honestamente, ter uma moeda digital que poderia desaparecer a qualquer segundo me deixava incrivelmente ansioso. É por isso que eu estava virando noites em claro, olhando para os gráficos em pânico. Às vezes a moeda subia, às vezes caía, tornando toda a experiência insuportável. Da mesma forma, um dia cheguei em casa depois de um passeio de bicicleta casual, abri minha carteira e quase desmaiei. Não porque perdi dinheiro, mas porque meus valores de moeda ganharam mais 20 mil de won, elevando meu portfólio em quase 2 mil. Nos dias que se seguiram, voltei ao meu emprego. Recentemente, minha empresa estava executando demonstrações com equipamentos cirúrgicos que havíamos entregado na semana anterior para diferentes instalações em todo o país. A equipe enviada para o Busan não estava indo muito bem, então o presidente queria enviar outra pessoa mais capaz. Com meus olhos cansados e sem dormir, levantei a mão para me voluntariar para a viagem. Eu não fiz isso por antiguidade, mas porque não tinha dormido direito há muito tempo e pensei que talvez uma viagem ajudasse a clarear minha cabeça. O presidente concordou, mas queria que outra pessoa fosse junto. Foi quando a mulher mais gostosa do nosso escritório se ofereceu para se juntar a mim. Você pode pensar que eu era um cara de sorte e confia em mim, meus colegas de trabalho pensaram o mesmo. Alguns até imploraram para tomar meu lugar na viagem, mas o presidente os recusou, pois apenas 2 pessoas eram necessárias. A propósito, o nome dela era Swai. Falando em nomes, acho que esqueci de me apresentar. Meu nome é Kim. Nos dias que se seguiram, finalmente tive a chance de viajar ao lado da beldade do escritório. No caminho, ela mencionou que o carro em que estávamos era dela. Ela o comprou do irmão dela no ano passado. Também aprendi que ela estava genuinamente animada para visitar Busan, não por causa do trabalho, mas porque era sua cidade natal. Ela disse que costumava visitar muito, mas sua carga de trabalho estava mantendo longe. Vê-la aproveitar um tempo livre me fez perceber algo profundo. Todos neste mundo têm um pequeno mundo próprio construído a partir de seus sonhos, ambições e pequenas coisas que lhes trazem paz. Isso me fez pensar em que tipo de mundo eu deveria estar vivendo com todo o dinheiro no meu bolso e sem paz no meu coração. Enquanto o dia lentamente se transformava em crepúsculo, fizemos uma pequena pausa para relaxar. Naquele momento, ela me pediu para acompanhá-la a uma loja de departamentos. Ela disse que queria fazer compras agora que estávamos em Busan. Também havia algo que ela queria me dizer. Na época, não pensei muito nisso ou questionei suas intenções, então concordei imediatamente. Mas durante as compras mais tarde naquele dia, notei algo estranho. Se estivéssemos comprando online, conseguiríamos as coisas muito mais baratas. Então, por que estávamos aqui? As coisas ficaram ainda mais estranhas quando ela me pediu para escolher um terno para mim e disse que pagaria. Quando perguntei curiosamente o porquê, ela corou muito e admitiu que precisava de um favor. Depois que a pressionei, ela finalmente confessou. Ela queria que eu fingisse ser namorado na frente de seus pais. Bem, eu fiquei chocado. Ela continuou explicando que seus pais estavam esperando que ela estivesse em um relacionamento, já que sua irmã mais nova já estava namorando alguém. Naquele momento, meu coração começou a disparar e senti um frio na barriga. Eventualmente, conheci os pais dela em um restaurante chique. Não vou mentir. Eles eram bem tagarelas, falando sem parar sobre o quão perfeita era a filha deles. Mas honestamente eu também estava nas nuvens, aproveitando cada momento. Para um cara divorciado como eu, mesmo fingir ser namorado de alguém fez meu coração disparar. Como os pais dela sabiam que trabalhávamos na mesma empresa, eles naturalmente perguntavam como nos aproximamos. Claro, tive que inventar uma história para fazê-la parecer convincente.
Ver como os pais de Sua me trataram calorosamente me lembrou do último encontro miserável que tive com meus verdadeiros sogros. Aquelas pessoas eram tão atrozes quanto a filha deles. Suas palavras frias e cruéis ainda vivem de graça na minha cabeça até hoje. Resumindo, fiz o meu melhor para conquistá-los, mas foi uma causa perdida. Em comparação, os pais de Sua pareciam anjos em forma humana. Mas, felizmente, não sou mais um homem casado. Após aquela noite memorável, os pais dela finalmente decidiram se despedir de nós. Eles disseram carinhosamente à filha que aproveitasse o encontro comigo. Como era tudo apenas uma atuação, Sua estava claramente envergonhada, tornando isso igualmente embaraçoso para mim. Acho que sou apenas inseguro para uma garota do calibre dela estar perto de mim. Assim que estávamos sozinhos na praia, ela se desculpou por me arrastar para uma confusão para a qual nunca me inscrevi. Durante o encontro, seus sentidos aguçados perceberam meu desconforto, que ela suspeitou ter sido causado pelas más lembranças que essa encenação havia desencadeado. Fiquei genuinamente surpreso que ela estivesse preocupada com minha situação de divórcio, então rapidamente garante Gayla para não se preocupar comigo. Na verdade, gostei muito da companhia dos pais dela. Sem contar que a comida grátis que come foi a cereja do bolo de toda a experiência. Para distraí-la do assunto, sugeri que ela me mostrasse a área, já que era a primeira vez que eu visitava Busan. Meu pedido repentino claramente a fez pensar muito. Eu percebi que ela estava se esforçando ao máximo para encontrar o lugar perfeito que tornaria meu tempo proveitoso. Eventualmente, ela apontou para um acampamento de adivinhação, para meu espanto. Afinal, eu estava esperando algum tipo de local memorável exclusivo da cidade. No entanto, entramos e, assim como qualquer vigarista de bola de cristal, a velha atrás da mesa conseguiu conquistar a Sua com suas táticas de efeito Barnum. Entre todos aqueles detalhes genéricos, a velha também mencionou como a Sua havia desperdiçado uma oportunidade recentemente. Naquele momento, eu não tinha certeza de onde essa velha estava querendo chegar, mas aparentemente ela estava falando sobre a Sua perder a chance de confessar seus sentimentos por mim. A velha garantiu a Sua que ela logo teria outra chance na oportunidade que acabara de perder e aconselhou a aproveitá-la desta vez. Enquanto a Sua estava ocupada comprando o absurdo da velha, eu nem estava prestando atenção. Para mim, a adivinhação não passa de um golpe. Enfim, finalmente chegou a minha vez de ter minha fortuna contada. Embora estivesse relutante, a Sua insistiu que eu também tivesse meu futuro desvendado só para tornar nossa visita proveitosa, e justo quando eu pensei que as coisas não podiam ficar mais loucas, a velha realmente conseguiu acertar um ponto sensível. Aquela mulher de alguma forma sabia que minha criação não era só flores e que eu tinha crescido pobre. Ela continuou a me surpreender alegando que pessoas como eu estão destinadas a acumular riqueza. Ela disse que era apenas o começo e que minha sorte continuaria a brilhar intensamente. Ela me aconselhou a viajar pelo mundo e coletar novas experiências ao longo do caminho. Só então ela disse, eu atrairia oportunidades ainda mais promissoras. Tudo o que eu tinha que fazer era viver minha vida ao máximo, e as oportunidades viriam correndo até mim. Seja amor ou riqueza, ela disse, eu poderia alcançar qualquer coisa que desejasse. As palavras dela me fizeram pensar muito e minhas preocupações com minhas economias não utilizadas só aumentaram. Eu não entendi metade do que ela disse, mas foi bom ouvir algo positivo para variar. Infelizmente, aquela breve felicidade desapareceu no momento em que a velha exigiu 2 nietes, e um pela porcaria vaga que ela acabara de me dizer. Parecia que um mês inteiro de compras e passagem de ônibus tinha ido direto para o ralo. Felizmente, conseguimos sair daquele lugar antes que fôssemos enganados ainda mais. O próximo lugar que a Sua tinha em mente era o mercado de Hyundai, onde ela queria pegar um telgo de enguia grelhada. Enquanto isso, eu ainda estava pensando sobre o dinheiro dormente sentado na minha conta, me perguntando se o dinheiro realmente podia comprar felicidade. Eu ainda não tinha descoberto a resposta, mas não me demorei muito nisso. Um momento esse era bom demais para estragar com excesso de reflexão. Assim, nossa viagem de negócios de 4 dias em Busan finalmente chegou a um fim agridoce e voltamos para Seul. Quando cheguei em casa e verifiquei minha carteira, fiquei chocado ao ver que 2 meses mente. Mas o véu de arrependimento rapidamente se dissipou quando ganhei 300 mil. Mais uma vez me vi encarando a tela o dia todo como um idiota assistindo os gráficos se subirem e disserem. Eu estava literalmente enlouquecendo com todo o estresse me corroendo. Não importa o quão consumido eu estivesse com o dinheiro, eu ainda tinha que aparecer no escritório. Lá ouvi alguns colegas conversando sobre aumentos imprevisíveis de imóveis que tinham ajudado um deles a obter um lucro enorme de 300 mil. Esses caras eram peixes pequenos comparados a mim. Ainda ontem à noite, eu tinha atingido a marca de 40 mil, me fazendo sentir como um chefão da máfia de nível ser cercado por novatos de nível 1. Logo, a conversa deles mudou para mim, cheia de inveja da minha viagem para Busan com aquela gata do escritório. Eu tentei evitar as provocações deles e mudar de assunto, mas eles foram persistentes. Finalmente, um deles redirecionou a conversa, falando com o líder da equipe sobre como algumas ações estavam crescendo muito lentamente ultimamente. Eles mencionaram rumores de que todo mundo estava agora correndo para comprar Bitcoin. O valor desta moeda tinha disparado em poucos meses e qualquer um que a mantivesse teve sua riqueza multiplicada por 8.
Rumores sugeriam que tinham um enorme potencial futuro. Então, naturalmente, todos eles decidiram comprar um pouco para si mesmos. Enquanto isso, eu estava apenas ouvindo aqueles caras em silêncio, absolutamente enlouquecendo com essa notícia de que eu ia ficar ainda mais rico, mas é rico mais... Quando cheguei em casa e verifiquei o preço da moeda, ela já tinha despencado mais de 15%. Se meus cálculos estivessem certos, eu tinha perdido 6 bilhões em um split segundo. Literalmente, eu sentia a vida escorrendo dos meus olhos. Mesmo no dia seguinte no trabalho, a única coisa que passava na minha cabeça era aquela pedra enorme que eu tinha que engolir. Para colocar em perspectiva, esse dinheiro era basicamente 45 anos de salário. Para evitar levar mais golpes, comecei a contemplar vender as moedas e simplesmente acabar com isso. Quer dizer, eu ainda tinha 34 mils sobrando, o que era mais do que suficiente para durar a vida toda. Mas justo quando eu estava prestes a vender tudo e finalmente respirar livre, meus colegas de trabalho intrometidos me interromperam e começaram a me começar enquanto eu tentava esconder minha agitação interior. Eles notaram o aplicativo de troca de criptomoedas aberto no meu telefone. Não demorou muito para eles perceberem que eu também estava envolvido com criptomoedas. Eles começaram a me perguntar quanto eu tinha investido e eu simplesmente disse 34, mas eu não disse a eles o que vinha depois disso. Milhão ou bilhão? Essa informação tinha que ficar comigo se eu quisesse evitar a atenção indesejada. E felizmente funcionou. Eu também contei a eles o motivo da minha cara triste. Foi devido à queda que aconteceu ontem. Meus colegas de trabalho olharam para o outro e sorriram, que instantaneamente me confundiu. Essa confusão se transformou em choque quando eles me mostraram o preço atual da moeda, que já tinha se recuperado após a queda de ontem. Aqueles caras foram urgentes o suficiente para me animar, garantindo-me que a verdadeira alta nem tinha começado ainda. Ouvi-nos falar tão confiantemente sobre a moeda, entrei em dilema novamente. Devo segurar um pouco mais. Talvez eu estivesse sendo ganancioso, mas seja qual for o caso, valeu a pena e muito. No dia seguinte, Bitcoin passou por outra descoberta histórica. O preço mais do que dobrou, tornando-se uma sensação mundial. Com essa alta massiva veio uma expansão massiva no meu portfólio. De repente, eu estava sentado em 100 mil. E assim como qualquer pessoa normal faria, meus testículos literalmente subiram para minha garganta em puro choque e meu coração parecia que ia explodir do meu peito. Depois que consegui me acalmar, tomei uma decisão racional de sacar o dinheiro e acabar com isso. Mas mais uma vez a ganância entrou em ação e me deixou pendurado. Aquela ganância dentro de mim parecia ter tomado forma, sussurrando meu ouvido para aguentar só mais um pouco. Mas então eu percebi algo. Talvez fosse o fruto do trabalho árduo do meu pai, o mesmo homem que uma vez me implorou para emprestar dinheiro. Com esse pensamento, eu sabia exatamente o que tinha que fazer a seguir. Eu não podia simplesmente deixar o fruto dessa luta ser desperdiçado. No dia seguinte, Suma notou minha ausência no escritório. A primeira coisa que passou pela cabeça dela foi que talvez eu tivesse ido em outra viagem de negócios. Quando ela tentou confirmar com nossos colegas de trabalho, ela descobriu que eu estava realmente tirando um dia de folga. Naturalmente, isso a confundiu. Eu era um ninguém sem nada de importante acontecendo na minha vida, então a confusão dela era justificada. Ela só esperava que eu estivesse bem. Ao contrário do que ela imaginava, eu estava realmente fazendo compras em uma concessionária Ferrari próxima. De todos os carros enfileirados, o que instantaneamente chamou minha atenção foi a Ferrari 458 Italia. Como parte do seu trabalho, o vendedor começou a listar especificações e recursos, mas eu não podia me importar menos com isso. Eu estava interessado apenas em como ela parecia. Então, em vez de ouvir seu discurso de venda sem fim, eu calei com meu Mastercard Platinum com a intenção de pagar o valor total ali mesmo. Você deve estar se perguntando como eu estava casualmente comprando uma Ferrari. Bem, para dizer a verdade, eu segui o caminho que meu pai havia pavimentado para mim. Eu vendi todas as minhas moedas. Em dólares americanos, eu valia 100 mil, aproximadamente 100 mil em mãos. Com todo esse dinheiro sentado ali esperando para ser gasto, eu não tinha sossegado o que mais fazer. Então, sim, foi assim que eu acabei comprando uma Ferrari. Assim que a transação foi concluída, saí da concessionária como um total chat que não dá a mínima. Mas no fundo, eu estava à beira de um ataque cardíaco. O carro que eu tinha acabado de comprar valia 40,90 mil won. Para te dar uma perspectiva de quão insano isso é, apenas lembre-se de quando eu estava suando bolas por pagar demais aquela caroma de 200. No entanto, fiz de tudo marcando todas as opções na minha lista de desejo. Com um carro de luxo e um terno sofisticado garantidos, a próxima coisa na minha lista de tarefas era encontrar um apartamento de luxo legal para mim. Então, sem dúvida na minha mente, parei dentro do melhor complexo habitacional que existisse na minha cidade. Eu nem pensei duas vezes antes de pedir à recepcionista para me mostrar o melhor apartamento disponível aqui. A recepcionista eventualmente me deu um tour por um dos apartamentos mais caros disponíveis. Por um momento, comprar um lar tão luxuoso me fez sentir deslocado. Eu não estava acostumado com esse tipo de estilo de vida. Os apartamentos eram muito luxuosos para o meu gosto. Os banheiros sozinhos eram maiores do que minha antiga casa, e quanto à vista daquele apartamento alto era diferente de tudo que eu já tinha visto na minha vida. Em um instante, eu me decidi e prossegui com a transação. Havia muitas coisas que eu tive que abrir mão na minha vida por causa da minha situação financeira miserável,
Mas agora, com todo o dinheiro do mundo, eu não precisava mais me conter. Não só comprei meu apartamento, como paguei todo o valor do aluguel de uma vez. Era um dos itens da minha lista de tarefas pessoais. Quando coloquei todo o pagamento na mesa, as expressões chocadas das recepcionistas fizeram cada centavo valer a pena. Não vamos esquecer da sua. Enquanto 2 colegas de trabalho estavam ficando todos amiguinhos no escritório, prestes a se beijar, Sua invadiu e começou a exigir saber onde eu morava. Seu olhar intenso assustou os dois, fazendo-se perguntarem por que ela estava tão desesperada para descobrir onde eu estava hospedado. Como você já deve ter adivinhado, ela estava apenas preocupada comigo, já que eu tinha estado ausente do trabalho naquele dia. Ela pensou que eu estava doente e queria verificar como eu estava. Seu pedido repentino fez o colega de trabalho questionar se era normal um colega se preocupar tanto com o outro. De qualquer forma, ele não sabia onde eu morava, então ele educadamente recusou e prometeu me mandar uma mensagem em vez disso. Como esperado, recebi a mensagem dele um pouco mais tarde e fiquei surpreso que eles de repente queriam me visitar. Quando percebi que os tinha feito se preocupar desnecessariamente, me desculpei e vim enviar meu endereço. Suai ficou grata a João Yop por conseguir meu endereço para ela. Dado quão animada ela parecia, João Yop começou a suspeitar que ela poderia realmente estar apaixonada por mim. Eventualmente, ambos decidiram me visitar juntos. Eles estavam genuinamente curiosos para ver em que tipo de lugar eu morava e estavam ansiosos por isso, mas no momento em que chegaram ficaram chocados. Você pode pensar que eles ficaram deslumbrados com o novo apartamento luxuoso que eu tinha comprado, mas na realidade eu os tinha chamado para o meu antigo lugar, um antigo apartamento no porão cheio de sujeira e insetos rastejando. Eu estava no meio de embalar minhas coisas para me mudar. Eu podia dizer que Zon Yap estava particularmente enojado com o estado do lugar, mas Sua sentiu algo completamente diferente. Ver aquele apartamento apertado e bagunçado foi a primeira vez que ela realmente percebeu quão ruins algumas condições de vida podiam ser. Ela sentiu pena de mim naquele momento, vivendo sozinha aqui depois de um divórcio. Como eu estava me mudando, meus 2 colegas de trabalho gentilmente se ofereceram para me ajudar a embalar e carregar minhas coisas. Eu não queria que eles se sujassem mexendo nas minhas coisas, mas apesar da minha insistência, eles ajudaram de qualquer maneira. Lá fora, no estacionamento, seus olhos de repente se voltaram para uma Ferrari estacionada naquele estacionamento de 3ª categoria. Naturalmente, eles ficaram confusos. Nenhum deles conseguia nem imaginar que o carro pudesse pertencer a mim. Eles apenas presumiram que pertencia ao dono do prédio ou algo assim. Mas a realidade estava longe do que eles pensavam. Seus cérebros praticamente congelaram no momento em que eu disse para eles carregarem minhas coisas naquele bairro. Eles ainda se recusavam a acreditar, pensando que eu estava apenas parado perto da Ferrari de outra pessoa. Mas quando confirmei que era minha, transformou-se em um momento de cair o queixo para eles. Enquanto isso, eu podia dizer que João Yap estava fazendo as contas mentalmente, calculando meu salário, possíveis parcelas e outros custos, e nada disso fazia sentido para ele, mas esse foi apenas o começo de suas surpresas. Desta vez eu queria mostrar a eles meu novo apartamento e eles rapidamente concordaram em ir junto. Embora ao convidar os 2, esqueci de levar um pequeno detalhe em consideração. Meu carro novo só cabia 2 pessoas, então pedi para um deles vir separadamente. A princípio, Soa se ofereceu para viajar sozinha, mas João Yap recuou e deixou ela ir comigo. Eu podia dizer que o pobre coitado estava chorando por dentro por perder a chance de andar em uma Ferrari. Como era a primeira vez de Soa em um carro de luxo, ela estava naturalmente ansiosa. Andar com ela me lembrou da nossa última viagem juntos, o que por sua vez me lembrou dos pais dela. Quando mencionei os pais dela, ela admitiu que eles esperavam que ela se casasse comigo mais cedo ou mais tarde. Claro, eu me recusei a participar daquele ato de marido falso. Naquele momento, ela se virou para mim com um olhar sério. Ela queria perguntar algo importante, mas sua voz vacilou. Quando perguntei novamente, ficou claro que ela não se sentia confortável em fazer uma pergunta tão delicada, então guardou o calo a si. Se eu tivesse que adivinhar, ela provavelmente queria perguntar sobre meu divórcio, como e por que aconteceu, embora, honestamente, naquela época eu não tenha pensado muito nisso. Eu apenas presumi que ela estava curiosa sobre minha riqueza repentina. De qualquer forma, eu estava grato por ela e Zon Yap estarem cuidando de seus próprios negócios. Em outro lugar, minha ex-esposa estava em uma ligação segurando nossa velha foto de casamento em suas mãos. Nas minhas costas, ela provavelmente estava tramando algo. Não que eu soubesse o que era, eu estava muito ocupado aproveitando minha nova vida. Nos dias que se seguiram, João Yap também pôde dirigir a máquina. Foi então que ele de repente me fez uma pergunta inesperada do nada. Ele queria saber como eu via Sua. Eu realmente não gostei da pergunta que meu colega fez, mas como estávamos saindo juntos, decidi responder a sua pergunta e descrever Sua da melhor maneira possível. Para mim, ela era uma mulher gentil e capaz que sabe como cuidar das pessoas ao seu redor. Eu estava muito feliz por ter trabalhado com uma júnior como ela. Surpreendentemente, minha resposta não foi suficiente para João Yap e ele queria que eu dissesse mais. Eu já sabia onde ele queria chegar com essa pergunta, então decidi encerrar o assunto.
Quando voltamos para o escritório, os outros colegas ficaram chocados ao saber que eu possuo uma Ferrari. Quando eles perguntaram como consegui ganhar tanto mesmo tendo comprado o Bitcoin bem tarde, simplesmente dei a eles uma mentira convincente, alegando que havia reinvestido os lucros repetidas vezes. Aqueles caras instantaneamente caíram em desespero depois de perceber o quanto eu havia alcançado com aquela moeda. Afinal, ambos já haviam perdido 40% do seu dinheiro na recente queda. Bom para mim. Eu vendi cedo, bem antes da catástrofe acontecer. Meus colegas, no entanto, confundiam minha sorte insana com algum tipo de gênio comercial impecável que eu supostamente possuía. Eles queriam que eu me tornasse seu guru de criptomoedas e ensinasse a eles o básico. Entre nós três, só eu sabia que eles estavam latindo para a árvore errada. Para despistar, eu apenas soltei alguns absurdos aleatórios. Apenas uma linha coração de uma fera. Os dois levaram minhas palavras muito a sério e começaram a decodificar o significado por trás delas. Eu não conseguia me forçar a mentir tão descaradamente, então decidi ficar quieto. Felizmente, não precisei dizer nada porque um deles presumiu que o significava ter uma ótima mentalidade. De qualquer forma, deixei-o viver com qualquer interpretação que ele gostasse. Eles continuaram me questionando sobre meu sucesso financeiro e começaram a presumir que eu poderia estar explorando mais empreendimentos comerciais. Eu simplesmente concordei, acenando com a cabeça para tudo o que eles inventavam. Embora eu também tenha contado um pouco da verdade a eles, na verdade, reinvesti em várias outras moedas porque meus instintos me disseram que ainda havia espaço para o crescimento das criptomoedas. Antes de sugerir algumas moedas para eles, deixei bem claro que não seria responsável por nada. Era a decisão deles correr o risco. Finalmente, falei sobre XRP e Ethereum, as duas moedas com maior potencial. Como esperado, ambos os colegas de trabalho estavam céticos, pois eram moedas relativamente novas na época, então eu tive que intervir e explicar tudo. O principal objetivo do XRP era dar suporte às transações bancárias internas, enquanto o Ethereum visava usar a tecnologia blockchain para habilitar vários tipos de transações. Claro, isso não garantia um aumento de preço, mas em comparação com outras moedas, essas duas atraíam muita atenção de investidores devido ao seu risco relativamente baixo. Os caras ficaram realmente surpresos que eu possuísse um conhecimento tão incomum e profundo, mas não deveria ser tão surpreendente. Afinal, coloquei toda a minha fortuna em risco. Enquanto eu estava ocupado exibindo meu suposto conhecimento, Sua estava se refrescando no banheiro. Sua mente estava principalmente ocupada com o trabalho, embora a próxima coisa em sua mente fosse vil. Então algumas garotas se juntaram a ela no banheiro fofocando sobre a Ferrari que eu havia comprado recentemente. Como eles não podiam acreditar que eu realmente possuía tanta riqueza, começaram a se espalhar rumores de que eu havia comprado o carro com dinheiro emprestado e agora estava atolado em dívidas. Não só isso, também havia boatos desagradáveis de que eu havia entrado em jogos de azar e bebida. Enquanto aquelas garotas continuavam espalhando mentiras sobre mim, Sawyer continuava ouvindo silenciosamente até chegar ao seu ponto de ruptura. Para limpar meu nome, ela as confrontou e exigiu saber quem começou esses rumores. Não muito depois, alguém familiar entrou no escritório, capturando imediatamente a atenção de todos. Era uma mulher e uma linda. Ela foi direto ao balcão e perguntou ao líder da equipe sobre o meu paradeiro. O líder da equipe não ajudou muito. Ele intencionalmente ocultou a verdade e mentiu que eu estava fora. Mas, por azar, aconteceu de eu cruzar o escritório naquele exato momento com uma grande pilha de documentos de conferência. A mulher reconheceu minha voz e se virou para mim. Assim que ela me ajudou a segurar as caixas, eu agradeci apenas para pegá-las de volta imediatamente. Aquela mulher era nada menos que minha esposa. Sim, a mesma vadia que já me traumatizou o suficiente. No momento em que vi o rosto dela, minha mente vagou de volta ao passado, lembrando de todas as vezes que ela me tratou como lixo. Mesmo durante a nossa lua de mel, ela me confrontou e me menosprezou por não reservar o melhor hotel para nossa estadia. Ela era uma mulher com um pé de em gaslighting. Enquanto eu era apenas um cara simplório com pensamentos diretos, seus insultos, seu gaslighting e a maneira como ela constantemente me fazia sentir inseguro ainda e na minha cabeça. E agora, vendo-a bem na minha frente, eu nem queria fazer contato visual. Mas como ela estava trabalhando no mesmo escritório que minha júnior, tornou-se meu dever responder, ainda que com relutância. Depois de colocar as caixas no chão, peguei com relutância os arquivos que ela queria entregar. Eu não hesitei, muito menos me senti intimidado por sua presença. Depois de pegar os arquivos, passei por ela com confiança, o que só a deixou mais irritada. A raiva dela era óbvia. Ela estava irritada por eu não agir como o perdedor assustado que eu costumava ser. Acho que esqueci de mencionar o nome dela. Ela é Han Shei-wan. Ela estava irritada por eu aparecer em uma Ferrari no trabalho. Que selvagem que eu era. Eu sei, não é? Essa idiota agora está arrependida de ter se divorciado de mim. Se ela soubesse que eu ia ficar podre de rico, ela teria segurado esse casamento por mais tempo. Mas como ela não pode ganhar nada chorando sobre o leite derramado agora, ela decidiu me derrubar de vez. Assim que ela entrou no escritório, colocou aquela cara falsa de vadia inocente, agindo como uma pobre vítima devastada pelo divórcio. Suas amigas tóxicas a cercaram, tentando confortá-la.
Enquanto fazia essa atuação digna de um Oscar, fingindo chorar, ela mentiu descaradamente sobre mim, alegando que eu gritei com ela enquanto ela estava lá apenas para me entregar alguns arquivos. Ela ficou colhendo simpatia de todos os lados de sua pró-feminista, mas entre todas as mulheres ali, uma garota nerd não era burra o suficiente para cair na atuação dela. Enquanto isso, eu estava apenas fazendo meu trabalho em silêncio no meu escritório, embora minha mente continuasse voltando para ela repetidamente. Ela finalmente tinha voltado. Inicialmente eu temia que assim que ela voltasse ao escritório, eu me sentiria mal só de vê-la. Mas honestamente eu não estava nem um pouco intimidado. Na verdade, eu não senti droga nenhuma. De repente, meu colega de trabalho se aproximou sorrateiramente por trás de mim querendo conversar sobre algo. Assim que chegamos ao terraço, ele me abraçou do nada, enquanto os outros me parabenizavam por algum motivo que eu não entendi. Quando perguntei a Sam o que diabos estava acontecendo, ele finalmente contou tudo. Acontece que o Sherrap tinha disparado de valor, subindo outros 70% em apenas 2 dias. No momento em que ouvi isso, entrei em profunda contemplação, fazendo cálculos mentais sobre o quanto eu sameku. No final das contas, meus investimentos em XRP sozinhos explodiram para incríveis 200 mil. Enquanto isso, meus colegas de trabalho estavam apenas comemorando depois de ganhar alguns milhões, o que era basicamente troco comparado ao meu. Eles começaram a me importunar sobre o quanto eu havia investido em XRP. Eu estava hesitante em mentir, mas dizer a verdade poderia ter explodido suas mentes. Então eu disse casualmente que tinha investido 10 min days em cada moeda. Claro, eles ficaram chocados ao ver um número tão grande, embora isso fosse mal 20% dos meus investimentos em peixe. Com 10 mint main investidos, eles imaginaram que meu lucro deveria ter sido em torno de 7 main. Então eles começaram a perguntar se deveriam segurar ou vender. Mas como eu não queria ser responsável, eu disse para eles tomarem suas próprias decisões. Veja bem, eu senti que esse aumento repentino no Sherpa era meio suspeito. Para uma moeda que foi originalmente projetada para acelerar as transações bancárias, não fazia muito sentido ela disparar do nada. A única explicação que consegui pensar foi que a ganância estava varrendo o mercado de criptomoedas mais forte do que qualquer um esperava. 2 dias seguidos de ganhos ininterruptos geralmente significam que algo grande está por vir. Quando eles perguntaram o que eu planejava fazer, eu simplesmente disse a eles que não tinha intenção de vender ainda. Enquanto meu colega de trabalho pensava que eu poderia estar ficando ganancioso e imaginei que com todo mundo agindo ganancioso, outro aumento era inevitável, naquele dia, a notícia se espalhou rapidamente pela empresa de que eu tinha feito sucesso com criptomoedas. A história chamativa de alguém ficando rico em uma idade jovem foi o suficiente para chamar a atenção de todos. Logo, meu nome estava sendo mencionado em todas as conversas, enquanto todos estavam falando sobre como eu tinha feito sucesso e até ajudado outros a ganhar um pouco também. Minha vadia de esposa estava ouvindo tudo. E como você esperaria, ela estava completamente devastada, tanto que jogou seu café no chão, chamando a atenção de todos. Corta para sua sentada dentro de um café. Sua presença sozinha se destacava, chamando a atenção de todos ao seu redor. Alguns até a confundiram com uma modelo, embora a parte interessante fosse que ela parecia um pouco chateada. Acontece que ela foi convidada por João Yap, que queria conversar com ela sobre mim. Como ela não estava no clima, ela disse para ele parar de enrolar e ir direto ao ponto. João Yap respeitou sua franqueza e perguntou o que ela achava dos rumores que circulavam sobre mim. Eles disseram que eu era viciado em jogos de azar e costumava abusar da minha esposa. Surpreendentemente, Su discordou do que ele disse. Ela sabia que eram apenas fofocas maliciosas sendo espalhadas intencionalmente. Jun pareceu satisfeito com a resposta dela e fez outra pergunta. Ela gosta de mim? Essa era a que ele realmente queria que ela respondesse e a fez corar instantaneamente. Ela rapidamente tentou me colocar na friendzone, mas João Yap foi persistente. Ele sabia que havia mais do que apenas uma simples amizade. Do nada, ele sugeriu que ela se confessasse para mim. Claro, isso foi mais fácil dizer do que fazer, e ela mal conseguia esconder seu constrangimento. Enquanto isso, eu estava ocupado lidando com meus colegas de trabalho pegajosos que estavam me banhando com parabéns forçados por meus ganhos em criptomoedas. Mesmo que fosse tudo sobre mim, eu era o único que não estava gostando. Meus colegas de trabalho estavam muito felizes depois de seguir minhas sugestões anteriores e sobre Shopons e terem feito sucesso. Eu fiquei honestamente chocado ao ver quantas pessoas já tinham entrado no mercado depois de ouvir os boatos. E surpreendentemente, a decisão deles não estava errada. Eles realmente ganharam muito dinheiro com os preços quase dobrando em dias. Por causa disso, eu estava recebendo muita atenção e afeto indesejados. Eles estavam convencidos de que eu devia estar sentado em mais de 10 mil pelo meu investimento inicial de 2 mil então. Mas a verdade estava muito além do que eles imaginavam. Meus ativos dispararam para 78 min. Deixe isso entrar. Isso é dinheiro suficiente para comprar uma empresa inteira se eu quisesse?
Eu sempre soube que CQCP e Ethereum tinham potencial, mas nunca previ que explodiriam assim. A essa altura, até as gostosas do escritório estavam me pedindo para dar aula sobre criptomoedas e dar dicas sólidas de investimento. Mas eu já estava cético em relação ao aumento repentino nos preços de XRP e Ethereum, então não recomendei que eles investissem. Quando algo sobe muito rápido, cai tão rápido também. As garotas estavam ficando todas impressionadas depois de ouvir tudo que eu tinha, mas a única pessoa que não estava gostando da atenção que eu estava recebendo era minha ex-esposa. Ela tinha começado a sentir ciúmes de que eu era quem estava chamando a atenção de todos. Para um cara que ela uma vez viu como nada mais do que um tolo lamentável, era demais para ela lidar. Se ao menos eu tivesse sido tão rico antes, ela não teria ousado se divorciar de mim. Naquele momento, ela não teve escolha a não ser jogar sua carta trunfo. Enquanto isso, no bate-papo em grupo da empresa, todos estavam falando sobre minha riqueza como de costume. O chat tinha virado um canal de criptomoedas estilo Telegram, cheio de conversa nerd sobre moedas. Não que eu me importasse, pelo menos todos estavam se divertindo e ninguém tinha tido prejuízos ainda. Só então recebi uma mensagem de alguém familiar que me fez hesitar. Claro, era Han Karen. Sendo a vadia manipuladora que era, ela tentou adoçar nosso divórcio e queria se aproximar de mim novamente. Ela fingiu se solidarizar com minha educação pobre por ser órfão. Para reconciliar e curar as coisas entre nós, ela sugeriu nos encontrarmos. Mas eu sabia exatamente o que ela estava tentando fazer e não ia mais entrar nos joguinhos dela. Justamente quando eu estava prestes a bloquear o número dela, recebi uma ligação de sua. Eu não estava esperando por isso e atendi rapidamente. Ela pareceu surpresa com a rapidez com que eu atendi, então tive que explicar que eu estava mexendo no meu telefone. Ainda assim, eu estava curioso para saber por que ela ligou. Ela não revelou muito, apenas disse que estava vendo como eu estava. Enquanto conversávamos, a conversa começou a fluir naturalmente. Ela perguntou se eu tinha algum plano para o feriado de amanhã. Bem, não tinha muito o que fazer, exceto que eu estava planejando ir à loja de departamentos para comprar alguns móveis novos. Aproveitando o momento, ela perguntou se podia ir junto, o que honestamente me surpreendeu. Ela ficou em silêncio até que eu desse minha resposta, claramente esperando o pior. Mas quando eu concordei, ela se iluminou como uma criança. E depois que a ligação terminou, ela estava nas nuvens, literalmente tão feliz e envergonhada ao mesmo tempo. As palavras de Zon Yap de repente ecoaram em sua cabeça, as mesmas que poderiam selar seu destino comigo. Ela não tinha certeza se teria a coragem de confessar, mas esperava fazer o seu melhor. Quando o dia seguinte chegou, eu já estava lá esperando por ela. Acho que a culpa é minha por chegar muito cedo. Quando eu estava prestes a ir a um café próximo, só apareceu na hora certa, o que significava que ela também estava adiantada. Ela parecia excepcionalmente feliz naquele dia e começou a me chamar de apá em vez dos honoríficos habituais. Acho que, como estávamos fora do trabalho, estava tudo bem. E embora eu não tivesse ideia de suas verdadeiras intenções, ela estava corando só de olhar para mim. Com isso, entramos juntos na loja. Não vamos esquecer da minha ex-esposa, Vadir, que estava esperando que eu chegasse. Enquanto passeávamos pelos corredores lotados, só parecia perdida em pensamentos, percebendo que era a primeira vez que me encontrava em particular. Talvez a maneira como estávamos comprando e rindo juntos pudesse até ser chamada de encontro, um pensamento que a fez corar ainda mais. Enquanto isso, eu estava completamente alheio e focado em encontrar os melhores móveis que pudesse. Até ela notou meu entusiasmo. Quer dizer porque eu não estaria? Afinal, quando morava naquele semi-porão, tudo que eu tinha eram cobertores grossos e velhos. Apenas senti o conforto desses tecidos premium me deixam animado. Depois de gastar quase 2.000 mel em 3 conjuntos de cobertores, comprei um aspirador de pó sem fio. Então chegou a vez da geladeira mais recente e depois da máquina de lavar e claro, alguns sofás também. No final eu comprei tudo o que queria, custo total chegando a 56 mil. De verdade, mano, eu estava realmente me divertindo comprando. É divertido fazer compras quando você é ultra rico. Mesmo depois de comprar todas aquelas coisas luxuosas, mal fez diferença nas minhas economias. Ter esse tipo de dinheiro honestamente parece ter códigos de trapaça em um videogame. Na pressa da minha farra de compras, eu esqueci completamente da garota que me acompanhava. Eu pensei que ela devia estar entediada apenas acompanhando, mas ao contrário do que eu presumi, ela disse que estava realmente se divertindo. Quando ela percebeu que estava se divertindo tanto comigo, lembrou-se da sugestão de Jun Yuk de finalmente confessar. A essa altura, ela entendeu que não podia continuar hesitando para sempre. Então, depois de reunir alguma coragem, ela se virou para mim apenas para ser interrompida por mim como idiota. Meu idiota nem percebeu que ela estava prestes a confessar e interrompeu no meio do momento. Ela deixou pra lá e me disse para continuar com o que eu queria dizer. Mas quando ela insistiu que sua pergunta não era urgente, eu comecei a falar apenas para ser interrompido por outro pensamento. Não vamos esquecer da minha ex-vadia absolutamente enlouquecendo depois que eu a deixei na cena. O fato de que eu nem me dei ao trabalho de aparecer estava enlouquecendo. No dia seguinte, como de costume, meus colegas de trabalho estavam comemorando seus lucros com CEP. Nesse ponto, toda a empresa havia se transformado em viciados em criptomoedas comigo como seu guru. Nosso gerente assistente, Nazanguk, que uma vez chamou criptomoedas de jogo de azar, finalmente provou seu primeiro lucro e enlouqueceu com isso.
Ele é a definição viva disso e eu não faço parte da corrupção, então é ruim. Nos 2 meses que se seguiram, o Ethereum triplicou e o XRP aumentou 10 vezes. Esses lucros enormes tornaram gananciosas até as pessoas mais sensatas. As pessoas sempre acreditam que uma vez que ganham muito, deixarão de ser gananciosas, mas a realidade é o oposto. Uma vez que você pega a isca do dinheiro fácil, você já caiu na armadilha. É quando sua moral e princípios começam a desaparecer e você começa a fazer um movimento imprudente após o outro, a próxima coisa esperando depois disso é sempre a catástrofe. Eu poderia ter sido uma baleia no lago, menos propenso a pegar a isca e ficar viciado, mas eu também não era imune a isso. Ainda me lembro do conselho do meu pai: só porque você tem uma vantagem no jogo não significa que você vai ganhar. A vitória só conta quando você se levanta da mesa de pôquer com fichas na mão. No chat da empresa, 2 nomes ficavam aparecendo em todas as mensagens, o meu e o Sharpie. O gerente assistente, Nazanguk, estava lendo cada texto fervendo de inveja. Ele acreditava que eu não merecia o elogio, que era apenas sorte burra que me tornava rico. Ele pensava que sabia mais do que eu. Sua confiança veio dos 100.000 que ele ganhou em um mês. Ele estava convencido de que sua sorte continuaria rolando, que em breve compraria um condomínio em Riverside e um carro esportivo, e então tudo que restaria era confessar seu amor a alguém como sua. Naquele momento, anunciei no chat do grupo que ia vender tanto meu XRP quanto meu Ethereum. Alguns colegas de trabalho não podiam acreditar na minha decisão repentina. Nizangoku, por outro lado, pensou que eu era louco de vender em um momento como aquele. Ele acreditava que era mais esperto do que eu e até tentou convencer os outros do contrário. Pelo que ele se importava, eu era o imprudente do grupo. Ainda assim, expliquei calmamente meu raciocínio. O mercado tinha subido rápido demais e uma correção era inevitável. Claro, eu não podia mudar a opinião de todos, então fechei o chá com uma mensagem final. No dia seguinte, encontrei o chefe de equipe, Amoyongo. O chefe de equipe me pediu para mudar para outro local. Esse cara me levou para o terraço e não parava de dar tapinhas nas minhas costas com força. Meu chefe estava orgulhoso do meu conselho de investimento em criptomoedas. Comecei a abrir uma carta e pedi a ele um aviso de férias de 2 semanas. Por alguma razão, o chefe não estava preparado e pensou que eu estava entregando uma demissão. A cara dele foi impagável, questionando por que diabos um cara rico como não estava se demitindo de um emprego de merda. Lembrando da minha conversa com Sua, eu tinha contado a ela sobre meus planos de visitar os Estados Unidos. A questão é que eu não tinha experiência nem conhecimento e precisava resolver isso rapidamente. Curiosamente, as palavras de Sua não conseguiam sair de sua boca. Ela supostamente esqueceu o que queria dizer e apenas me desejou uma boa viagem. O chefe de equipe aprovou facilmente meu aviso de férias, mas eu estava em uma situação complicada e pedi seu conselho. Veja bem, eu era um merda falido, sem carreira ou talento, nada de aspiração notável. Eu ganhei todo esse dinheiro invejando aqueles que gastaram suas vidas inteiras em seus sonhos. Foi aqui que meu chefe criticou meus pensamentos e simplesmente o chamou de besteira. Fiquei chocado ao ver esse lado dele. Ele me contou sobre seu sonho de infância de se tornar um jogador de golfe. Líder praticava tanto que suas mãos descascavam, e ainda assim ele continuava. Eu sabia que ele estava feliz em perseguir seu sonho, mas então um dia sua visão de mundo se despedaçou. O pobre cara descobriu as imensas taxas que seus pais tinham que cobrir apenas para financiar seu sonho. Apesar de tudo, ela teve que fazer uma escolha difícil de matar seu sonho e acabou em um escritório. Seu novo sonho é viver com sua família e apenas assistir a um jogo de beisebol casual. Garantindo-me com sua sabedoria, ele enfatizou que a vida é cheia de chances de perseguir e que não se deve ser obcecado por sonhos. Durante todo esse tempo, eu estive silenciosamente ouvindo seus conselhos e me senti comovido. Meus pensamentos ficaram mais claros, permitindo-me dar um passo de cada vez e seguir a vida lentamente. Finalmente, meu chefe intrometido se aproximou sorrateiramente e decidiu abordar o elefante na sala. Quanto dinheiro eu ganhei? Comecei a falar vagamente, perguntando sobre o preço de um apartamento médio em Gangnam-go. A resposta era 2.000 min na época, e usando esse número como referência, eu sussurrei o dinheiro que ganhei em seu ouvido. É seguro dizer que a mandíbula desse homem caiu em choque, questionando a realidade. Uma parte dele era realmente parte de mim, porque eu não estava apenas indo embora como um funcionário de escritório, mas um homem que havia entrado oficialmente no domínio dos trilhões. Pouco depois dessa conversa, eu arrumei minhas coisas e parti para o aeroporto. Imediatamente, no tratamento premium na primeira classe, e lembrei-me de como é uma merda voar na economy, eu murmurei e me recostei com felicidade até que uma voz à minha direita chamou minha atenção. Essa mulher estava em uma ligação, então eu acenei o olá depois que nossos olhos se encontraram. Ela desligou a ligação para se desculpar comigo. Curiosa por usar isso como uma oportunidade de negócios, a mulher me entregou seu cartão de visita pessoal. Ela era Jin Yujin, uma diretora executiva, e uma história de sucesso brilhante para a idade dela. Enquanto eu lia os detalhes de seu cartão, me apresentei de volta como um simples representante de vendas de uma empresa farmacêutica. Eu podia ver seu rosto rachar em choque, questionando como um Zé Ninguém como eu estava voando de primeira classe. Eu continuei dizendo que eu trabalhava principalmente em investimento hoje em dia mais honestamente, que se for dela,
Havia um baife delicioso de dar água na boca na minha frente, roubando toda a minha atenção. Eu fui direto ao assunto, dando uma mordida e recebendo um choque de quão suculenta cada mordida era. Eu estava finalmente começando a entender o que a primeira classe realmente significava. Enquanto isso, Yugen estava me observando cuidadosamente. Ela já havia adivinhado que era minha primeira vez sentado na primeira classe. Coincidentemente, nossos olhos se encontraram e eu a elogiei por sua postura elegante, descrevendo como a faca parecia natural em sua mão. Eu a fiz se atrapalhar e voltar. Ela se sentiu muito feliz ao receber tal elogio. Pouco depois, Yu Jian me mostrou o novo conceito de comercial de carros de sua empresa. Eu fiquei absolutamente maravilhado porque este modelo é para atingir o mercado do ZUA. Do nada, ela me perguntou sobre o meu veículo atual de escolha. Mesmo sendo um cara humilde, casualmente desexibi minha posse de uma Ferrari. A mulher congelou em choque absoluto e me disse que eles estavam trabalhando em modelos esportivos e até veículos elétricos. Eu realmente conectei minha experiência de dirigir um carro elétrico, mirar em um certo ponto da minha vida. Eu pude ver seu rosto se iluminar, pronto para ouvir sobre a experiência até que eu aniquilei essa mulher criticando o acelerador e o sistema de freio do carro. Mesmo que eu estivesse honestamente lembrando da minha experiência e o guião estava aqui perdendo a cabeça, ao mesmo tempo percebi o quanto eu havia mudado. Antes eu nem tinha coragem de falar merda para uma mulher do calibre dela. Decidindo espiar seus interesses, descobri que Yu-Gi-Oh! Tinha uma paixão por carros quando criança. Ela era uma entusiasta que dirigiu dezenas de carros diferentes. Curioso, perguntei sobre os detalhes. Sua experiência recente envolveu dirigir um Mini. Ela adorava por seu design bonito. Eu finalmente pude ver seu rosto se iluminando novamente. O voo foi retomado e estávamos prestes a pousar no aeroporto de São Francisco. Yu-Gi-Oh! Falou de todos os blá 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 durante o resto do voo, falando sobre especificidades da empresa e dificuldades do mercado. Ela matou meu humor e interesse a essa altura. Foi uma tortura sentar ao lado de um tagarela. Finalmente pousamos. Ela me ofereceu um aperto de mão e esperava se reconectar na Coreia. Eu finalmente escapei do voo torturante de suportar sua conversa por horas, até mesmo me arrependendo de ter me incomodado em falar. Saindo do aeroporto, dei as boas-vindas a diversas experiências em São Francisco. Meu sonho de vir para os Estados Unidos havia se tornado realidade. A pessoa me dando as boas-vindas chamou meu nome. É Myung-woo, meu velho amigo. Dividimos um porão na faculdade e passamos pelos momentos mais difíceis. Ele era meu parceiro para tudo até ter sorte e conseguir um papel incrível em uma empresa aqui. Eu não pude deixar de notar seu rosto rechonchudo e barriga inchada. Ele passou de um palito de fósforo para uma bola de boliche. Meu urso ofereceu para comer, mas em vez de me levar a um restaurante, esse cara me apresentou as melhores refeições da América, um hambúrguer. Enquanto tudo isso estava acontecendo, minha ex-esposa de merda sofria em silêncio por me ignorar o tempo todo. Jaewen compartilhou uma mesa com suas amigas, compartilhando quão irritada ela se sentia por eu ter saído em uma viagem para o ZUA. Ela até inventou um vício em jogos de azar do nada e me chamou de homem violento, trapaceiro e os que é a escória. Chevron não sabia que estava prestes a receber um choque de realidade da pior vadia do pedaço. Essa mulher humilhou a bunda dela, lembrando que, como ambos estão separados agora, ela não deveria se incomodar. A líder da equipe Choi Sui cansou de ouvir seu discurso e manteve seu silêncio o tempo todo. Mas ver essa mulher falar merda constantemente sobre mim foi chocante para ela, especialmente quando todos sabiam que eu agia de forma diferente de suas histórias. Minha ex-esposa recebeu um choque de realidade de Sui, que chamou isso de um ato de ciúme de forma direta e franca. Minha ex-esposa não aguentou a pressão e se levantou, reclamando das palavras duras de sua líder de equipe enquanto ia embora. No banheiro, minha esposa psicótica murmurou suas frustrações sobre sua ex, expressando toda a sua raiva. Chaeyoung percebeu que ninguém estava acreditando em sua história de merda. Mas curiosamente, essa mulher louca também começou a investir em criptomoedas e planejava silenciar todos com sua riqueza. No dia seguinte, aquele cara que era um guerreiro do teclado contra mim no chat em grupo começou a exibir seu retorno de 10% sobre seu investimento. Ele me chamou de cara impaciente e disse aos outros para investirem na melhor oportunidade. O engraçado é que até meus colegas de trabalho podiam notar seu comportamento egomaníaco. O líder da equipe An se viu imerso na ideia de investir, lamentando não ter sido usado antes. Sua mente estava consumida pela ideia de moedas. Enquanto meu chefe estava tendo um dilema, seu amigo admitiu casualmente ter vendido todo o seu valor confiando em meu instinto. A realidade é que as moedas foram feitas para subir e cair, mas foi preciso muita coragem para vender uma moeda em ascensão, sabendo quando parar. No momento em que ele leu minha mensagem sobre vender todas as minhas moedas, ele soube o que fazer. De volta aos Estados Unidos, estou aqui curtindo um combo de hambúrguer e experimentando a verdadeira alegria. Myung-woo queria cuidar de mim durante minha visita, sem saber que eu tinha ganhado mais dinheiro do que os jogadores da NBA a essa altura. Myung-woo se viu atraído por uma voz vinda de dois americanos. Eles o chamaram de Khan, o que me pareceu um nome estranho. Chris e Helena são seus novos amigos na América. Compartilhando uma mesa com ele, eles cantaram elogios ao seu trabalho com modelo de controle dinâmico. Intrigado, perguntei imediatamente sobre isso e descobri que é realmente
software para a direção automática. O cara Ney de óculos Chris dirige uma startup chamada Aurora. Helena é semelhante e também dirige uma empresa focada em produtos ecológicos. Eu sabia que ambos eram empreendedores e não pude deixar de perguntar sobre sua experiência inicial. Chris confirmou que, embora seja uma fase difícil, os empreendedores são pessoas que lutaram contra as dificuldades para experimentar recompensa. Não era diferente de escalar o topo de uma montanha para ganhar sua vista brilhante. Eu admirei ambos. Chris destacou o talento excepcional de Min-Woo, que foi responsável por trazer as ideias brilhantes do Vale do Silício para a realidade. Suas habilidades de programação são únicas, apesar de seu vício em hambúrgueres. Eu fiquei sentado ali aproveitando a companhia de pessoas incríveis, percebendo que gastar meu dinheiro na viagem valeu a pena. Naquela noite, que me levou para sua casa. Este lugar minúsculo custa uma fortuna aqui, graças ao cenário competitivo de São Francisco. Ele me jogou uma cerveja imediatamente e começou a fazer as perguntas de verdade, querendo saber como eu cheguei aqui. Várias latas de cerveja depois, expliquei tudo para esse cara sobre o meu divórcio. Meu amigo de longa data ficou muito feliz em saber que Sheldon estava fora da minha vida. Ele se sentiu verdadeiramente feliz por eu ter encontrado a salvação nas criptomoedas. Muitas pessoas nos Estados Unidos tiveram uma fortuna semelhante e aprendi que algumas delas criaram sua própria moeda. Essa foi uma ideia nova para mim que me pegou de surpresa, mas fez sentido por causa da influência da Bitcoin. Inspirado pelo ato de criação, joguei uma ideia poderosa na cara de Mayon, o desejo de começar uma nova empresa. Meu amigo achou que eu tinha tomado muitas cervejas e não conseguia pensar direito, mas eu estava falando sério e inspirado pela abordagem dos empreendedores. Sendo meu melhor amigo, Mayon falou sobre 3 fatores cruciais para iniciar uma empresa. O primeiro girava em torno da garantia de capital, o segundo era a grande ideia e o mais importante de todos eram as qualidades do CEO. Apesar de ter capital perfeito e ideias perfeitas, nada disso importava uma merda se o CEO fosse um macaco. O capital também é importante, mas não foi suficiente. Foi isso que aprendi, o que me fez pensar no tipo de pessoa que eu tinha que me tornar para trazer minha visão à realidade. Comecei a pensar em uma dúzia de qualidades diferentes. Meu amigo argumentou que as startups eram muito mais difíceis do que os investimentos e me desaconselhou a ideia, mas eu não tinha terminado e perguntei. No dia seguinte, sentei-me em frente à Cris expressando grande interesse em investir em sua empresa. Por alguma razão, ele não esperava que essa conversa acontecesse na lanchonete. Para impressionar esse cara, tirei minha pesquisa sofisticada que conduzi sobre a Aurora, sua empresa. Notei a tendência de alta e o interesse de conglomerados coreanos em sua empresa. Isso significava que a empresa de Chris estava prestes a subir muito alto. Chris não pareceu interessado até que eu choquei com outra informação importante sobre sua batalha contra uma empresa de investimentos. Ofereceu ao empreendedor experiente uma peça de valor real, expressando grande interesse em uma parceria em vez de um mero investimento. Na verdade, eu estava disposto a colocar $500.000 apenas por 10% de participação como parceiro. Ouvindo minha proposta, Chris decidiu verificar os documentos. Ele revidou com uma oferta de 60 em Hilton muito mais do que minha oferta proposta. Até meu amigo repreendeu por seu aumento ultrajante e repentino, mas eu tive uma ideia melhor. Eu contra-ataquei com 900 meio surpreendente por 20% de sopa em vez disso, chocando Chris. Myung-woo destacou a situação delicada de Chris, que atualmente está enfrentando grandes problemas para lidar com sua empresa de investimentos e também está com pouco capital. Meu amigo enfatizou como eu removeria todo esse risco para Chris. E em troca de alguma participação, ele nunca se intrometerá nos objetivos de Aurora. O destino de Myung-woo decidiu compartilhar uma analogia de comer um hambúrguer versus comer um cheeseburger duplo-duplo. A ideia apetitosa tentou Chris, e ele acabou cedendo, marcando um acordo bem-sucedido comigo quando me tornei oficialmente parceiro de Aurora. Eu estava muito feliz depois daquela reunião. Mesmo que meu investimento falhasse, eu acabaria com uma ótima experiência para aprender. Novamente, eu só tinha o rosto feio de Myung-woo para agradecer, pois esse cara é o único responsável por me apoiar. Como um bom amigo, eu queria retribuir sua ajuda algum dia. Buscando conselhos, pedi que ele me recomendasse mais empresas para que eu pudesse aproveitar mais os investimentos. Mesmo vindo aqui de férias, não pude deixar de pensar em como meus amigos estavam se saindo no escritório. A notícia do meu acordo com a Aurora se tornou pública e todas as outras propostas de investimento foram rejeitadas, até mesmo da empresa de Yogeon. Juntamente com a Aura, a Matchwave também os rejeitou em troca de um indivíduo. Nesse ponto, Yogeon não conseguia entender o que estava acontecendo. A ideia de um cara solteiro investir em várias startups e roubar acordos de toda a empresa a deixou atordoada. Foi uma perda para os dois lados para a empresa de Yogeon, o que a fez entender que eles não estavam lidando com um Zé Ninguém aqui. Em vez disso, ela queria cada pedacinho de informação sobre mim para poder roubar essas ações. Apesar de sua astuta experiência em seu setor, ela não conseguiu considerar meus movimentos repentinos. Yogeon estava decidida a me encontrar de qualquer jeito e então começou. A mesma ascensão florescente de criptomoedas do império de Kisbu começou a cair e cada um dos meus colegas confrontou o rato de esgoto Burato e teclado que mora no Reddit por sua traição.
Eles confiaram nele e perderam 20 mil imediatamente. Talvez a justiça mais doce tenha chegado à minha esposa de merda, Sherwin, que também havia perdido tudo. Virando uma nova página, o bastardo agiu como se eles fossem os idiotas por confiar nele. Não é como se ele tivesse apontado uma arma para a cabeça deles para investir, mas confia em mim, é a resposta mais merda imaginável, e meus colegas de trabalho tinham todo o direito de estar com raiva. Em meio à turbulência, as pessoas começaram a perceber por que confiar nos meus conselhos era tão crucial naquela época. Se eles tivessem feito isso, pelo menos teriam garantido um valor principal. Meus colegas de trabalho se perguntavam o que eu estava fazendo agora. Para ser honesto, eu estava em uma situação de risco de vida. Com uma arma na mão, eu abati impiedosamente meus alvos. Meu parceiro Monroe estava ao meu lado até que eu vi seu corpo no chão. Ele estava acabado, e enquanto eu estava distraído, alguém atirou em mim nas costas, acabando com a minha vida. O jogador então pegou uma arma corpo a corpo, mas não pesava a estúpida frigideira. O cara pensou que estava em pé bege e começou a esmagar nossas cabeças, nos humilhando no jogo. A realidade é que estávamos apenas jogando um jogo online e não conseguimos garantir um jantar de frango. Nossa obsessão por uma partida de vingança nos levou a outro jogo. Lembra quando eu falei sobre retribuir meu amigo aqui? Bem, como amigo dele, eu consegui para esse homem uma nova casa enorme. No entanto, Manwoo realmente não gostou da ideia de me receber um presente. O cara estava se recusando totalmente a tudo até que viu este magnífico PC gamer descansando casualmente na casa. Havia todos os tipos de consoles. Era o tipo de lugar que você poderia considerar o sonho final de um homem. Nós dois concordamos em morar juntos. Durante nossa sessão de jogos, eu contei a ele sobre o meu interesse em fazer mochilão. Eu vim aqui por 2 semanas, mas pedi ao líder da equipe para estender minha estadia. De repente, uma ideia surgiu na mente desse homem quando ele me pediu um favor. A princípio pensei que ele queria vir junto, mas parecia que ele tinha planos diferentes. Então fomos embarcando em um ônibus enquanto uma linda loira dormia no meu ombro. Eu só queria uma viagem simples, mas essa senhora tornou as coisas estranhas. Veja bem, meu melhor amigo idiota realmente queria que ele viesse junto. Ela é supostamente uma conhecida dele e, embora eu realmente não me importasse que ela se juntasse, eu queria saber mais sobre ela. Acontece que a garota é apenas uma graduada simples e foi assim que eu fui deixado preso com ela no ônibus. Na verdade, eu estava tão perdido em meu pesadelo que nem conseguia ouvi-la chamando meu nome. Ellie rugiu de entusiasmo porque finalmente tínhamos chegado a Los Angeles. A jovem deslumbrante paralisou todos com sua aparência. Nós dois tínhamos vindo aqui pela primeira vez, mas parecia que Ellie estava muito mais animada do que eu. Ela nem estava se sentindo um pouco preocupada, pensando bem. Ela está indo em uma viagem com um cara aleatório e não teme nada no mundo. O comportamento dela me informou que eu ainda tinha a aprender sobre a cultura. Enquanto eu estava ocupado pensando demais em merdas na minha cabeça, ela ficou rabugenta por eu estar ignorando ela. Eu me desculpei e pedi a ela para tentar de novo. Acontece que ele tem uma programação que podemos seguir para toda a viagem. Foi uma ideia conveniente para eu relaxar, então continuei seguindo a liderança dela. Ellie e eu começamos explorando tudo que podíamos colocar as mãos, incluindo a sede da empresa Universal. Ao pôr do sol, transformei minhas memórias com ela em uma forma física enquanto ela me arrastava para uma sessão de fotos. Aproveitando o belo pôr do sol, brindamos em nome da nossa viagem. Ellie pensou que eu estava exausto por seguir a liderança dela, mas na verdade eu me diverti muito explorando as coisas com ela. Eu nem teria explorado Los Angeles assim sem ela, então me senti grato. Em um esforço para aprender mais sobre mim, ela perguntou sobre meu interesse em vir para os Estados Unidos. Eu simplifiquei e disse a ela que estava curioso sobre uma cultura diferente. Então eu fiz a ela a mesma pergunta. Acontece que a recém-formada queria respirar um ar fresco antes de iniciar sua carreira profissional. A jovem brilhante garantiu um emprego em Wall Street e sabia que sua vida ficaria agitada. Fiquei de boca aberta depois de ouvir sua conquista. O maior sonho de Ellie é garantir um grande negócio em seu setor para que o mundo se lembre. Nos servindo uma bebida, ofereci um segundo brinde para desejar-lhe o melhor em seus esforços. Eu também incluí o sucesso das minhas próprias ambições. Nós dois pensamos que um dia cruzaríamos nossos caminhos e faríamos negócios juntos algum dia. À noite, garantimos um quarto de albergue para ficarmos. Felizmente e surpreendentemente, nosso quarto não tinha ninguém além de nós. Ellie se sentou em sua cama parecendo uma refeição 5 estrelas e me disse como era bom estarmos sozinhos. Dizer que eu estava excitado é um eufemismo e rapidamente disse a ela para não fazer tais piadas. Ela parou de provocar e logo depois nós dois adormecemos, mais inquieto como eu estava simplesmente não conseguia dormir. A maneira como ela casualmente implicou que nós transássemos não estava nas minhas cartas de bingo. Meu cu-virgem quase não conseguiu recusar a oferta dela, mas fazer isso teria dado um mau nome a Manwoo. Foi assim que percebi que tinha que ter cuidado com minha terceira perna de agora em diante. Na noite seguinte, passamos um tempo nos divertindo o melhor que podíamos. Linda como ela parecia, ele veio com um maiô sexy de fumar. Se inclinando sobre mim, ela sugeriu, provocando, que fôssemos nadar um pouco. Implorei aos deuses das criptomoedas que me dessem força.
Na piscina, ela mergulhou com tanta elegância, enquanto eu acovardei e a vi sair. Molhada e brilhante, ela parecia mais linda que nunca. Eu disse a ela que não era muito bom em nadar, mas ela viu isso como uma oportunidade de me arrastar para a água. Ela queria ser minha tutora, mas eu estava morrendo de medo. No fim, a cultura americana pareceu fácil e aberta demais. Eu queria manter alguma distância e manter nosso relacionamento como estava, então disse que iria embora mais cedo. Enquanto isso, um bando de palhaços chegou para estragar nossa festa. Esses caras achavam que podiam conquistar uma beldade como a Ellie. Talvez a parte mais assustadora fosse que havia um cara interessado em mim. Me livrei dessa parada gay. Ellie recusou o convite deles, mas os caras nem ligaram por serem rejeitados. A personalidade linda dela pareceu atraente para um dos palhaços, e ele estava prestes a tocá-la quando eu apareci. Segurei a mão dele e disse para não tocá-la. Ellie ficou chocada ao me ver defendê-la. Mesmo tendo me tornado um cara grande e a defendido rapidamente, eu não tinha ideia do que fazer em seguida. Quer dizer, eram 3 contra 1 e ia apanhar muito. Minha principal prioridade era garantir a segurança de Ellie. Mas para meu choque, foi ele quem foi até eles como se não fosse grande coisa. Confrontando-os, ela exigiu que os perdedores fossem embora se quisessem que ela esquecesse tudo. Os punks disseram a ela que paquerar alguém não era crime, mas parece que Ellie estava preparada. De repente, seguranças apareceram do nada. E eu não sei o que te dizer, mas o cara gay entre os 3 ainda parecia excitado. Os brutamontes de aparência machista disseram casualmente a esses magreus para segui-los por assediar mulheres. E foi assim que esses caras foram levados embora enquanto Ellie e eu compartilhamos um momento adorável com nossas bebidas. Os seguranças até os compensaram por sua situação infeliz, um costume semelhante ao da Coreia. Parecia que Ellie estava se interessando ainda mais por mim. Ela queria ouvir sobre meu passado, sobre minha vida. Eu olhei para ela sem expressão antes de revelar minha infeliz infância. Eu vivi uma vida pobre e merda sem paz. Assim que comecei a contar a Ellie sobre meu casamento fracassado, ela instantaneamente ficou furiosa em meu nome e chamou Shailene de bruxa por me tratar como lixo. Ela achava que eu era o super-homem por aventar as besteiras da minha ex-esposa e, honestamente, ela pode estar certa. Ao mesmo tempo, Ellie entende porque alguém se interessou por mim. Ela começou a traçar minhas melhores qualidades, destacando quão respeitoso eu era e que qualquer mulher se apaixonaria por isso. O sorriso radiante dela fez parecer que ela estava me paquerando, então no fim das contas decidimos encerrar a noite. Descansando no quarto do hotel, eu me vi me acalmando um pouco. Eu estaria mentindo se dissesse que não pensei na aparência linda e na personalidade radiante de Ellie durante esse tempo. Focando na rotina, verifiquei o mercado e soube sobre o declínio surpreendente da SPL. O mesmo vale para o resto das moedas cripto. Todas elas tiveram muitas perdas. Eu me senti com sorte por ter vendido na hora certa. Ele de repente veio à minha porta em uma hora estranha, então eu rapidamente abri para recebê-la. Acho que meu cérebro derreteu ao ver o vestido de seda dela enrolado em seu corpo. Sim, eu estava em curto-circuito como qualquer cara estaria. Tentei confrontá-la, mas ela colocou um dedo no meu lábio. Foi neste momento que soube que estava prestes a transar. Ela compartilhou minha cama questionando a vista noturna de Las Vegas. Eu pensei nisso como o mais bonito, acrescentando que a praia de Santa Mônica contrasta bem com sua beleza natural. Me provocando ainda mais, ele perguntou se eu estava bem conversando com ela assim. Claro, essa mulher estava deliciosa pra caramba, mas eu estava aqui cantando o hino coreano para preservar minha virgindade até o fim. Ela percebeu que eu estava tentando evitar suas tentativas e perguntou por quê. Agarrando a folha, contei a ela sobre meus medos. Eu já havia saído de um casamento uma vez e agora estou assustadoramente com medo de perder tudo por um momento de prazer. A ideia parecia tentadora, mas ela é uma boa amiga com quem eu não queria complicar as coisas. Minha explicação realmente a desanimou. Como alternativa, ela me implorou para ficar acordada a noite toda conversando sobre coisas. Eu estava bem com isso. Nós falamos sobre vários tópicos diferentes antes de eu apagar. Ela ainda estava acordada, brincando com meu rosto desapontada por eu ter desmaiado cedo. Usando este momento como uma forma de ganhar dinheiro, ela se aproximou do meu corpo de forma agradável. Apesar de sua decepção por não conseguir entrar nas minhas calças, ela se contentou com um abraço pela noite. No dia seguinte, nos despedimos um do outro após nossa incrível viagem. Ellie estava curiosa sobre meus planos de voltar para a Coreia. Confirmei sua suposição e me despedi dela, mas algo nela hesitou antes que ela me atropelasse com um abraço mais caloroso. Pressionando todo o seu corpo, incluindo suas bolas anti-estresse, ela me implorou para enviar uma mensagem para ao chegar na alçagem. Por um momento ali, eu também quis envolver vê-la com meus braços, mas hesitei e parei. Embarquei no voo e saí do aeroporto relembrando o final da minha longa viagem. Eu havia feito relacionamentos valiosos com as pessoas ambiciosas da América, pessoas da América, poderia ter gostado da companhia na Corsair. Cada cidade era tremenda e diferente à sua maneira. Tudo isso foi impulsionado por pedaços de um capital enorme. Ver a América florescer dessa forma acendeu um sonho dentro de mim, o desejo de fazer mais, de correr maiores riscos, de me esforçar ainda mais. Acima de tudo, eu queria ganhar mais dinheiro do que nunca.
sempre me incomodou porque os bilionários trabalhavam duro mesmo na velhice. Não é porque eles tinham que fazer isso, mas porque ganhar dinheiro é a aventura mais emocionante que existe. Finalmente, desembarquei no aeroporto onde meu amigo me recebeu com grande alegria. John não veio sozinho, mas trouxe sua junto também. Ela me cumprimentou e perguntou sobre minha viagem, e eu simplesmente me iluminei ao vê-la. Nós conversamos um com o outro enquanto Zon e A provavelmente sentiam o melhor cupido nos observando interagir. Com fome, decidimos almoçar. Claro, eu ia levá-los para um hotel 5 estrelas. Durante todo esse tempo, Sharon continuou me mandando mensagens, mas eu não dava a mínima para ela. Eu aproveitava o conforto do meu apartamento. Apesar da vista incrível da América, ainda me sentia inclinado ao cenário do meu lugar. Finalmente, chequei as mensagens de todas as pessoas que me procuraram. Yoon-woo e Ellie me deram notícias empolgantes enquanto eu pensava nos meus planos futuros de visitar os estados com mais frequência. Entre as mensagens, encontrei Shaon. Ela escreveu um texto emocional agindo como se eu fosse o único perdendo no negócio por ir sem ela. Essa mulher agiu como uma filósofa romântica e confessou seu sentimento de estar apaixonada por mim. Só de ler aquela mensagem me deu calafrios. Claramente essa vadia precisava de uma consulta com um terapeuta. Enquanto isso, Shaon estava aqui sozinha sabendo que eu a tinha ignorado de novo. Aquele lado romântico se transformou em um lado ameaçador. Primeiro, ela me chamou de idiota, depois se consolou por ter seguido em frente com a vida dela, me ameaçando que minha vida no trabalho ia ficar complicada. Eu estava com medo dela e a bloqueei de novo, mais uma vez me sentindo convencido da minha decisão de me divorciar dessa bruxa má. No dia seguinte, fui para o escritório com um monte de lembrancinhas para meus amigos. Para meu total choque, todos estavam pairando em desespero, sem um pingo de animação. Alguns dos meus amigos me cumprimentaram. Os que seguiram meu conselho lucrável saíram das criptomoedas na hora certa. Isso me fez perceber que a razão pela qual essas pessoas estavam agindo como zumbis era porque perderam uma tonelada de merda graças ao conselho de merda do assistente Maegua. Experimentar uma queda de 95% não foi fácil de lidar. Então vi meus líderes de equipe que zombaram de mim por não recebê-los antes. Na sala de reuniões, eu lhes dei 2 relógios caros fazendo suas próprias mãos tremerem de admiração. Ambos eram da Hawks, um gesto da minha gratidão aos líderes que me apoiaram desde os meus dias de Mavato. O líder da equipe, An, não conseguiu aceitar receber um presente assim. Ambos me agradeceram, mas queriam devolver o relógio imediatamente. Eu garanto a eles que o preço nem arranhava minha carteira, então estava tudo bem para eles pegarem. Foi então que eu descobri chocantemente os rumores de que eu tinha perdido meu dinheiro. Algum palhaço maluco mentiu para todos no meu escritório. Ponderando a entidade dessa pessoa, fiquei no terraço. A pessoa em questão veio. Era o babaca nojento do Sang-wook, me dando uma falsa simpatia por eu ter perdido meu dinheiro. Eu imaginei que aquele cu feio dele só queria uma chance de pisar em mim de novo. O complexo de superioridade do Sang-wook sempre foi claro desde o primeiro dia. Tudo o que ele se importa é com o orgulho dele. Ele é quem me deixou miserável na minha vida diária. Ele me ofereceu suas condolências, me dando um sorriso de merda e me permitindo um espaço para desabafar sobre minhas supostas piadas. Naturalmente eu morde a isca deliberadamente. Primeiro eu agi como se estivesse fazendo um favor a ele, revelando tudo, implorando para ele manter tudo em segredo entre nós. Eu podia ver o rosto desse bastardo se iluminar de excitação com a notícia. Então eu o choquei, anunciando que apesar de ter feito 10 mil com criptomoedas, eu mal tenho 10 mil Mi, e Mon se transformou em um ator ganhador do Oscar, me oferecendo as condolências. Eu sabia que esse cara tinha uma boca grande e queria que ele espalhasse essa notícia falsa ainda mais. Como um relógio, a notícia viralizou. Esse cara espalhou a fofoca para todos usando as palavras exatas que eu usei. As pessoas acharam difícil aceitar essa notícia, vendo que eu tinha acabado de ir para a América. A maioria deles ficou desapontada comigo, enquanto Sang-wook, a barata nojenta, sentiu euforia. Ele queria me ver cair. O orgulho dele não aguentava me apresentar melhor do que ele. Mano me tratou como um verme que sempre estaria sentado abaixo dele. Enquanto Sang-wook esperava por sua próxima etapa para me humilhar de novo, um homem entrou no prédio convidando todos para um jantar repentino da empresa. Sang-wook desistiu antes de ouvir que o jantar incluiria um restaurante de carne de alta qualidade. A boca dele salivou e a próxima coisa que ele sabia, ele e os outros foram recebidos no restaurante premium. Meus colegas ficaram estupefatos, questionando como alguém poderia pagar um lugar caro como este. Por mais burro que Sang-wook fosse, ele sabia que não era um spegama, que alguém pagara mas te pagar, a menos que fosse uma reunião entre diretores. Isso o fez se perguntar se o CEO da empresa estava planejando aparecer. Para seu choque, Sang-wook me viu chegando no mesmo lugar. Ele não conseguia suportar o fato de que eu estava aproveitando o meu tempo com os líderes de equipe e até planejou me humilhar na frente de todos. Primeiro, roubei a atenção de todos dando as boas-vindas a eles. Com o palco montado, eu disse aos meus amigos que queria agradecê-los com um jantar adequado após meu retorno, permitindo-lhes total liberdade para comer o quanto pudessem. A realidade de Sang-wook se estilaçou em 1 bilhão de pedaços. Eu manipulei habilmente agindo como se tivesse perdido toda a minha fortuna, e então fiz essa jogada para quebrar sua mente ainda mais.
O resto das pessoas começou a discutir o mesmo, sabendo que eu nunca poderia ter feito um jantar tão luxuoso se estivesse falido. Em vez disso, eles culparam Sungwook pela informação falsa. O orgulho dele foi ferido de novo, então ele se levantou com raiva. Ambos os líderes de equipe me garantiram, segurando a Sangwoo, que eu nunca poderia ter perdido tanta fortuna, mas eles estavam profundamente enojados com o comportamento dele de revelar informações confidenciais, espalhando a notícia da morte dele. Eu peguei o rato bem onde eu queria, saído das sombras, eu o confrontei e permiti que Sangwoo aproveitasse a carne. Meu antigo teria ignorado a besteira dele porque os rumores que esse homem espalhou sobre mim não estavam... mas de jeito nenhum ia tolerar esse comportamento nunca mais. Alimentando com veneno doce com minhas palavras, eu garanti a Sangwoo que este jantar foi especialmente preparado para ele. Onde eu tô agora, ninguém vai pisar em mim nunca mais.